O número 3, Jesus ele cumpriu e aperfeiçoou a lei. O termo cumprir, esse verbo, traz a ideia de tornar cheio ou completar. Dessa forma, Jesus ele veio cumprir a lei aperfeiçoando-a. Ele aperfeiçoou a lei. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, o comentarista ele faz a citação do início dos versículos para mostrar como Jesus veio cumprir a lei e aperfeiçoar. No verso 21 ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. E o verso 22 ele diz: eu, porém, vos digo. Aqui nós poderíamos fazer uma observação e nós colocamos aqui dois termos pelos quais nós poderemos compreender os ensinos de Jesus, tanto no Sermão do Monte, como também outras passagens da Bíblia em relação à ética do reino. Os termos são ética e moral. Nesses termos aqui, nós compreendemos o seguinte: quando a Bíblia fala, Jesus citando a lei, dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, ele estava mostrando que a lei dizia para o cumprimento, e esse cumprimento deveria ser uma prática, ou seja, a moral, o comportamento da pessoa. O que era a lei no Antigo Testamento? Nós vamos ver que se dividia em três: lei moral, lei cerimonial e lei civil, ou lei jurídica. Mas nós poderíamos resumir todo na lei moral. A lei de Moisés era uma lei da prática, a lei moral. A moral diz respeito às ações, o comportamento. A ética diz respeito às intenções ou os princípios que vão gerar ações. Nós poderíamos resumir ética e moral dizendo o seguinte, que a ética seria uma espécie de teoria, está no mundo das ideias, os princípios que vão gerar ações. A moral está relacionado às ações, o comportamento da pessoa, as ações em si. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Ele estava se referindo à prática da ação, da lei moral, de matar. O pecado consistia em matar na própria ação em si. Quando ele diz no versículo 22, eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ou seja, ele tira o pecado da própria ação em si e coloca na intenção que gera essa ação. Ou seja, ele faz que não somente pecado seja o comportamento moral, a prática da ação em si, mas ele leva para os princípios que geram aquela ação, ou seja, para a ética. Jesus ele mostra que a intenção é que provoca a ação. A ética do reino são as ideias que temos de certo e errado. E essas ideias estão ou não de acordo com as intenções do reino, as intenções de Cristo. Isso é ética. A moral é o que nós vamos colocar em prática, as intenções do reino, as orientações de Cristo para a nossa vida. Mundo das ideias, ética, ideias que temos de certo e errado que vão orientar as nossas ações. O mundo da prática, o comportamento, moral, é o que nós vamos colocar ou não em prática, a ética do reino. Espero que tenha ficado esclarecido. Ética, as ideias que temos de certo e errado. Teoria, moral, o nosso comportamento, a nossa prática, desses princípios que temos que orientam a nossa vida. Jesus ele mostrou isso aqui, uma forma de aperfeiçoar a lei. Os religiosos acreditavam que a prática em si é que era realmente o pecado, que não deixa de ser. Mas Jesus ele mostrou que a prática tem origem nos princípios, na ética. O comportamento pecaminoso realmente é pecado, mas o que gera esse comportamento está nas ideias, nas intenções. Isso é que é onde começa o pecado, na ética. Dessa forma, Jesus ele cumpriu a lei. O que antes era sombra se tornou realidade. Jesus veio cumprir a lei. Antigo Testamento, a sombra dos bens futuros. O Novo Testamento, a realidade exata das coisas em Cristo Jesus. Sombra e realidade, Antigo e Novo Testamento.